Fala galera, bets e tips na área mais uma vez. Vamos aos palpites do dia 31 de março. Mas antes eu gostaria de agradecer aos novos seguidores. E para quem está curtindo o conteúdo e ainda não é seguidor, dá o follow, dá o like e ativa o sininho para receber as notificações, para assim fortalecer o canal. Antes de entrar nos palpites, vamos fazer como já de costume, o resumão do dia 29 de 3, onde nós tivemos 7 palpites. Tivemos um reembolso, que foi o jogo do Envigado e Tigres. Foi um jogo muito ruim, porque muita chuva, o campo estava alagado. Eu vi o primeiro tempo do jogo. O Tigres conseguiu segurar a pressão do Envigado durante todo o jogo e acabou levando a vaga nos pênaltis. O jogo do Sport ABC foi paralisado aos 21 do segundo tempo, devido a fortes chuvas, e o Sport vinha ganhando. Então acredito que esse green deve entrar. E nós ainda temos a defesa do empate anula. O jogo do Cheltenham foi o único red que tivemos. O jogo acabou 0-0 no primeiro tempo e tivemos 4 gols no segundo tempo, inclusive um gol bem no finalzinho que nos roubou o green. Mas ainda assim foi um dia bem bom. Em relação ao bilhete premiado, conseguimos cravar com uma odd muito boa. O Flamengo Sub-20 venceu, o Alianza Petroleira também venceu, então conseguimos pegar um bilhete com uma odd de 2,33 e é uma odd excelente. E agora, sem mais delongas, vamos aos palpites do dia 31. Sexta-feira, onde já começamos a retomar as grades normais, os campeonatos das grandes ligas. Temos poucos jogos ainda, mas já temos uma base muito maior de jogos para a gente poder fazer nossas entradas. Logo às 5h45 da manhã, Campeonato Australiano, 22ª rodada. O Campeonato Australiano é um campeonato muito bom para entrar no mercado de gols. As médias dos times são altas. Nesse jogo, o WS Wanderers recebe o Adelaide United. As duas equipes têm uma média de gols muito alta nos últimos 10 jogos. Em 9 de 10 oportunidades, ambos os times tiveram gol no primeiro tempo. Então creio que seja um mercado bom para a gente explorar. Aqui vamos de mais de 0,5 gols HT. 7 horas da manhã, Campeonato Japonês, sexta rodada. O Campeonato Japonês, já ao contrário do Campeonato Australiano, é um campeonato que tem uma média de gols um pouco mais baixa. Por exemplo, nesse jogo, o Kashiwa recebe o Urawa. Nas últimas 10 partidas, em 9 delas, ambos fizeram under 3,5. A média de gols das duas equipes não é alta, então vamos entrar de menos 3,5. 10 horas da manhã, 21ª rodada do campeonato albanês. O Skanderbeu recebe o Apollonia Fier. O Skanderbeu é o líder do campeonato, o Apollonia é o sétimo. O Skanderbeu vem de 5 vitórias consecutivas em casa. A tendência aqui é de fazer uma entrada a favor do time da casa. Uma vitória simples não é ruim. Eu vou entrar de casa empate anula para dar uma segurança maior à aposta ou até mesmo a composição de um bilhete. Meio-dia, 28ª rodada do Campeonato da Sérvia. O Kolubara recebe o Napredak. São duas equipes de meio de tabela. São duas equipes com média de gols baixa. Na race dos últimos 5 jogos, o Kolubara bateu o under 3,5 em 5 de 5. Inclusive bateu até under 2,5 em 5 de 5. O Napredak também bateu o under 3,5 em 5 de 5, então é uma entrada segura. Para as pessoas que querem arriscar um pouco mais, dá para entrar de under 2,5. Eu vou de 3,5 e se a odd for muito baixo para compor um bilhete. Campeonato do Chipre, a Nortoses recebe o Nea Salamis pela 29ª rodada. Na race das últimas 10 rodadas, o Anortoses teve gol no primeiro tempo em 8 de 10 e o Nea Salamis teve gol no primeiro tempo em 9 de 10. Então aqui vamos fazer uma entrada de mais de 0,5 gols HT. 15 horas, campeonato de segunda divisão da Holanda, a famosa Holandinha. É um campeonato muito bom de entrar no mercado de gols, apesar de nas últimas rodadas ter dado uma certa decepcionada. Continua sendo um mercado muito bom, muito over. Aqui vamos no jogo de PEC Zwolle contra o Young Utrecht. É o líder contra o Lanterna. O PEC joga muito bem dentro de casa. A tendência é que ganhe do Young Utrecht. Aqui vamos entrar de casa vence. É uma entrada mais conservadora. Talvez as odds até sejam um pouco mais baixas, mas é boa para compor um bilhete. Mas também acho que é uma grande chance de o PEC já sair ganhando no primeiro tempo. Continuando na Holandinha, também às 15 horas, o Heracles recebe o Almere. São duas equipes da parte de cima da tabela. O Heracles é o melhor ataque da competição, venceu as suas últimas 5 partidas, inclusive algumas com goleada. Da race das últimas 10 rodadas, o Heracles teve gol no primeiro tempo em 90% delas, o Almere em 80% delas. Então aqui é uma entrada segura, entrar de mais de 0,5 gols HT. Continuando na segunda divisão da Holanda, 15 horas, o Venlo recebe o NAC Breda. O NAC Breda teve mais de um gol e meio nas últimas 10 partidas e o Venlo em 7 das últimas 10.
Como falei anteriormente, o mercado de gols da Holanda é muito bom de explorar, então aqui vamos entrar over 1,5 gols. 15h30 da tarde, campeonato alemão, a volta da Bundesliga, 26ª rodada. O Frankfurt recebe o Bochum. O Frankfurt está na parte de cima da tabela, brigando por competições europeias. O Bochum já está 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. Ambas as equipes têm jogos muito movimentados. As duas têm uma média superior de 3 gols por partida. Em 96% das partidas do campeonato, o Frankfurt teve over 1,5, o Bochum em 88%. Então aqui vou entrar de over 1,5. Quem quiser arriscar um pouquinho mais pode entrar no over 2,5. 15h30, 31ª rodada da Série B italiana. O Genoa, que é segundo colocado, recebe o Reggina em casa. O Genoa nas últimas 5 partidas ganhou 4 em casa e não tomou nenhum gol, enquanto que a Reggina vem de 4 derrotas seguidas fora de casa. Então aqui forte tendência para a vitória do Genoa, então vamos entrar com casa vence. 16 horas, 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O Mallorca recebe o Osasuna. São duas equipes de meio de tabela. As duas equipes têm uma média de gols nas suas partidas de menos de 2. O over 2,5 bateu em raríssimas exceções. Em todo o campeonato, o under 3,5 bateu em mais de 90% das vezes para as duas equipes. Aqui é uma situação que dá para apostar no under 2,5 também, mas o under 3,5 é uma bet bem segura para compor um bilhete. 16 horas, Campeonato Francês, 29ª rodada. O Marseille recebe o Montpellier. O Marseille é vice-líder, atrás apenas do PSG, virtual campeão. Vai jogar em casa, diante de sua torcida, buscando se consolidar na vice-liderança. Na race dos últimos 10 jogos, o Marseille teve um over 1,5 em 9 deles e o Montpellier em 8. Então aqui vamos entrar no mercado de gols, over 1,5. Também às 16 horas, segunda divisão do campeonato inglês, o Burnley, que é o líder disparado, recebe o Sunderland. Teoricamente entraríamos com uma vitória do time da casa, alguma coisa a favor do time da casa. No entanto, o Sunderland é uma equipe meio imprevisível, que ela desapronta fora de casa. Então, já que o Burnley é a equipe que mais teve overs 1,5 dentro de casa, e o Sunderland é a segunda equipe que mais teve over 1,5 fora de casa, é a tendência de um jogo de gols. Então aqui vamos entrar de over 1,5 também. 16h15, Campeonato Egípcio, 22ª rodada. O Farco recebe o Aswan. São duas equipes de meio de tabela e ambas têm uma média de gols bem baixa dentro de seus jogos. A incidência de under 3,5 ocorre em mais de 90% da partida de ambas as equipes. Aqui dá para arriscar uma entrada under 2,5, mas para compor um bilhete vamos entrar de menos 3,5. 19 horas, 9ª rodada do Campeonato Argentino. O Rosário Central recebe o Gimnasia La Plata. O Rosário está em 7º no campeonato, enquanto o Gimnasia está em 24º. O Rosário é uma equipe maior, mais tradicional, vai jogar em casa, vem numa race boa. Em 2023 ainda não perdeu em casa, são 3 vitórias e um empate, enquanto que o Gimnasia La Plata nos últimos 5 jogos não venceu fora de casa, perdeu 4. As odds para essa partida tão boas, então dá para entrar com caso empate anula com uma aposta segura. Continuamos no Campeonato Argentino na 9ª rodada. Às 21h30, o River Plate, líder da competição, recebe o União Santa Fé, 26º. O River Plate, das últimas 5 partidas que fez em casa, ganhou 4. A equipe vem muito forte jogando em casa depois da reinauguração do estádio, enquanto que o União Santa Fé ainda não ganhou fora de casa esse ano. Então aqui vamos de uma aposta segura, casa vence. 21h30, 10ª rodada do Campeonato Paraguaio. Duelo de topo de tabela. Olímpia, o 4º colocado, recebe o Guarani, o 3º. O Olímpia, atuando em casa com a força da torcida, é uma equipe muito forte. Tem tudo para ser um jogo de bom nível técnico. O Olímpia vai para cima. A tendência é um jogo com gols, então aqui nós vamos entrar de over 1,5. 22 horas e 5 minutos, 13ª rodada do Campeonato Mexicano. O Necaxa recebe o Santos Laguna. É um duelo de meio de tabela. Na race dos últimos 10 jogos, o Necaxa teve um gol no primeiro tempo em 8 deles. Já o Santos Laguna é uma equipe de trocação, é uma equipe que faz e toma muitos gols. Nos últimos 10 jogos teve uma média de quase 4 gols por partida e em 100% deles teve um gol no primeiro tempo. Então aqui nós vamos entrar com mais de 0,5 gols HT. Encerrando a grade de sexta-feira, às 23 horas, Campeonato Australiano, 22ª rodada. O Wellington Phoenix recebe o Melbourne Victory. E como falamos no início do vídeo, o Campeonato Australiano é um campeonato muito bom para explorar o mercado de gols. Na race dos últimos 10 jogos, ambas as equipes tiveram gols no primeiro tempo em 9 delas. Então aqui vamos entrar de mais 0,05 gols HT também.
E no bilhete premiado do dia, nós vamos de over 1,5 no jogo do Frankfurt contra o Bochum e vamos de vitória do River Plate, totalizando uma odd de 1,76. Então, para esta sexta-feira era isso. Queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Se gostaram do conteúdo, peço que se inscrevam no canal, que dê um like, que ative o sininho. E amanhã voltaremos com uma grade cheia de sábado, grade com o retorno completo das grandes ligas. Vai ter bastante jogo pra gente analisar e deve ser um dia com muitos palpites. Então era isso, valeu galera, até mais.